Olá, tudo bom? Tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Feijão, professor especialista em currículo de História, aqui da nossa diretoria de ensino, região Marília. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez. E hoje nós temos uma missão muito interessante, uma missão muito importante, né, que é refletir os 200 anos da independência do Brasil, ok? Aproveitando aqui o ensejo, né, que a partir de setembro iniciaram as comemorações, as reflexões, as análises, não só do período histórico, né, do que aconteceu, o fato, né, em si, mas também o que o Brasil se tornou 200 anos depois da sua independência, né? Então a nossa missão aqui hoje, nesse ATPC, é justamente trazer esse assunto para ser debatido no ambiente da escola, pelos professores, pelos coordenadores, pelos gestores, né? E logicamente que por ser eu aqui falando, né, da área de história, da disciplina de história, obviamente eu vou trazer alguns conteúdos, algumas particularidades da área das ciências humanas. Porém, eu gostaria, antes de mais nada, de deixar aqui bem claro que esse assunto, esse dever de saber da história do Brasil, é um dever de todos, tá? Como cidadãos, ok? E se nós queremos uma educação melhor, uma sociedade melhor, um país melhor, precisamos pensar, sim, sobre a nossa história. Gostemos dela ou não. Tem essa também, né? Mas a nossa tentativa aqui é fazer que o ambiente da escola, esse ambiente, esse momento, né, do ATPC de vocês, também seja um momento de debate, um momento de discussão, um momento aonde possamos trocar essas figurinhas, ok? No caso, eu tenho certeza que os colegas das outras áreas de linguagem, das ciências naturais, da matemática, vão poder contribuir sim nesse debate, porque falar da nossa própria história vai além das especificidades das disciplinas, né? Faz parte do quem nós somos, né? E o que queremos ser, ok? Então vamos dar início a esse momento aqui, ó, que primeiramente gostaria aqui que vocês dessem uma olhada aqui nessa primeira visão dessa obra, que é o quadro do Pedro Américo, que nós vamos fazer uma análise dele hoje, tá? Inclusive porque muito da visão que nós temos sobre a independência do Brasil vem justamente desta imagem, né? Que é uma representação, né? do fato. Né? O fato em si ocorreu de um jeito. A representação do fato, que é este quadro, nos traz uma outra perspectiva, né? Nós vamos debater aqui essa questão, né? E em cima desse quadro, nós vamos falar algumas curiosidades também, né? Porque é muito importante, tá? Inclusive porque eu tenho certeza que os alunos de vocês aí nas escolas devem estar se perguntando, devem estar surgindo questionamentos, né, dúvidas, curiosidades, né, sobre a independência do Brasil, ainda mais que nesse ano é um ano eleitoral, né, onde vamos eleger aí um grande número de representantes, né, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, e a
aconteceu a coincidência de ser no ano do bicentenário, ou seja, são elementos que fazem com que esse assunto histórico esteja aí na pauta, né? Nos debates, onde as pessoas queiram falar sobre, ok? Vamos lá. Primeiramente, gente, eu gostaria de trazer essa reflexão do Paulo Freire. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e na reflexão. É importante nós termos no nosso norte, né, que, lógico, nós temos urgências no nosso dia a dia, temos os atravessamentos que compõem a nossa vida como pessoa, como um professor, né, inseridos numa sociedade. E uma das coisas que nós sempre temos que ter no nosso horizonte é que a palavra, o trabalho, a nossa ação, reflexão, isso sempre tem que estar no nosso norte, tá? Sempre entender que não é no silêncio que esses homens vão fazer, ou seja, nós, né? Nós, homens, mulheres, não é nesse silêncio de cada um na sua individualidade, não. É na palavra, na conversa, na reflexão e na ação, tá? Escola é o lugar da ação, ok? Vamos lá. Então, gente, nós temos aqui, primeiro de tudo, né, desse bicentenário da independência, e como eu disse para vocês, ele ganhou visibilidade. E, obviamente, a necessidade de se discutir sobre. Passado esses 2 séculos dessa emancipação política brasileira, nós temos a sensação que muitos dos processos que poderiam nos transformar numa nação mais bem resolvida ainda não foram concluídos, né? A questão é por quê? Por que um país continental como o Brasil, o 5º maior país do mundo, uma economia gigante, com uma relevância econômica no globo, por que nós não conseguimos ser independentes também economicamente? Por que a voz do nosso país, ante as outras nações, de igual ou maior relevância, porque nossa voz ela não ecoa tão poderosa como deveria, né? E logicamente que nós temos que pensar isso dentro de um processo histórico, né? Não é culpa ou responsabilidade de uma pessoa ou de um governo, e sim a junção das escolhas que nossa sociedade, nossos governantes tomaram nesses 200 anos, né? É isso que faz o Brasil ser o Brasil que nós temos. E talvez não é o que queremos, talvez não seja aquilo que desejamos, mas esse é o cenário que nós temos, né? Então é legal debater isso, ok? E lógico que nós não podemos nos furtar da obrigação de relembrar, né, as efemérides, ou seja, que compõem essa independência do Brasil, né? Ou seja, nós precisamos entender o que são essas transformações, esses grandes vultos da história, né? Ou seja, qual que é o papel do Dom Pedro I nisso tudo? Será que ele foi o único responsável pela independência do Brasil? Né? Isso é importante nós colocarmos, né? Porque na nossa sociedade, o Brasil tem um costume de acreditar sempre que vai ser o governante, né? O mandatário, a personagem histórica que vai transformar a nossa vida. E na verdade, eles são
peças importantes, né? Um governante, um presidente, um imperador, como foi Dom Pedro I, mas eles, sozinhos, eles não fazem nada. Né? Essa ideia de que o poder está concentrado totalmente numa única pessoa isso, e depende dela o destino de todos, isso é uma ilusão, né? Que faz parte também dessa construção histórica. Então é muito importante nós termos na nossa análise entender bem isso, tá? Para inclusive ver que cada um de nós também tem responsabilidade, tá? Por exemplo, não adianta reclamar que um político é corrupto se você não declara seu imposto de renda da maneira correta. Né? Não adianta reclamar que alguma autoridade não cumpriu com a sua obrigação se você, como um professor, falha na sua também. Então é importante a gente ter que entender, lógico, né, que nós aqui, na nossa, no nosso anonimato frente ao Brasil, ao mundo, né, como indivíduo, né, nosso alcance, nosso braço, provoca, teoricamente, menos impactos do que a decisão de um grande governante. Porém, todos nós somos corresponsáveis dentro da escola e dentro da nossa sociedade pelo aquilo que nós vamos almejar, construir. Né? Então é muito importante nós entendermos esse contexto, tá? Que o que nós fazemos no nosso dia a dia deixam marcas. Né? Imagina, mais de 200 milhões de habitantes aqui no nosso país. Quanto que cada um no seu cotidiano é responsável pela construção dessa nação. Então isso é importante a gente colocar nesse nosso debate. Obviamente que todos esses processos, essas manifestações sobre o que é a independência do Brasil, ele tem uma multiplicidade de visões, tá? De processos sociais, culturais, políticos que foram vivenciados ao longo desses 200 anos. Okay? E, obviamente, que esses mecanismos estão presentes nas formas de viver de todos nós. Okay? E aí, como que cada um de nós, como a nossa sociedade sobreviveu nessa presença cotidiana que é viver num país que é um país jovem. A verdade é essa, né? O Brasil é um país que tem 522 anos, assim, contando a partir da chegada dos portugueses, né? Se nós tomarmos, então, isso como uma visão eurocêntrica, né? Contando a partir da chegada dos portugueses, em 1500. Se nós pensarmos em forma de ocupação do nosso território, aí nós falamos em milhares de anos, porque aqui já viviam, como todos sabemos, né, várias etnias dos povos aborígenes, né, indígenas, que aqui já habitavam no nosso território. Mas uma coisa que é importante dizer, que é a ideia de país, nação, território, é algo que vem a partir da independência do Brasil. E aí que se começa a pensar o que é o Brasil. E, obviamente, que nós podemos dizer que o Brasil é uma invenção portuguesa que nós temos aqui. E o país Brasil é uma invenção das elites, né, que compuseram esse país aqui. O que é do ponto de vista do Estado, nação, né? E, obviamente, que há contradições, aspectos cruéis nessa história, tá? Inclusive, como hoje nós vamos analisar o quadro do Pedro Américo, vocês vão poder observar
que essas contradições sociais, econômicas, políticas, culturais também já estavam presentes quando o quadro, há mais de 100 anos atrás, foi apresentado. Né? Porque o quadro do Pedro Américo, como nós vamos aqui analisar, ele foi apresentado em 1888. Né? Ou seja, muito tempo depois do 7 de setembro de 1822. Mas mesmo assim ele reflete essas contradições, né? Como nós vamos perceber aqui na nossa análise. Então, ao longo deste ATPC, eu quero propor esse diálogo, tá? E lógico que dentro da disciplina de História, esse diálogo vai ser mais acalorado, mais intrínseco, porém, eu quero também que esse diálogo se estenda, né, para todos, tá? Das diversas áreas, das diversas disciplinas, ok? Porque este momento aqui nosso é o momento da escola, o momento dos docentes, é o momento da comunidade escolar pensar sobre essa situação, esse fato, né? E refletindo, problematizando sobre essa luz desse evento histórico brasileiro, ok? Então, quem são os meus alunos? Né? O Jaime Pinsky e a esposa dele, a Carla Pinsky, trazem para a gente uma reflexão muito saborosa. Né? Quem é o meu aluno? No caso, o nosso aluno, cada aluno que nós temos aqui, ele é um ser social de uma determinada época, de uma determinada região, né? De uma determinada classe social, cercado por determinadas condições históricas, né, dele próprio. Por isso que não adianta a gente querer, né? Eu quero. Na minha época que eu fui estudante, eles eram assim, assado. Passou. São outros alunos, outra história. Né? A sociedade se transformou. Né? E, obviamente, que ele é um homem do seu tempo. Né? É um sujeito, é um ser humano do seu tempo. Né? E ele possui, como todos nós, suas limitações. Né? Ou seja, tanto do ponto de vista de entender aquilo que o cerca, de poder fazer suas análises, né? E com maior ou menor grau de liberdade, nós podemos construir a nossa própria história. E a escola, o ambiente escolar, se ele for um ambiente reflexivo, um ambiente crítico, ele vai ajudar a construir esse aluno, nestes alunos, nestes estudantes, a ideia de quem eu sou, o que somos, né? Aonde sou, qual é o meu papel, qual é a minha relevância, né? Como tanto se fala atualmente sobre o protagonismo juvenil, né? Ou seja, esse aluno que vai ser protagonista, esse aluno que vai fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões, se ele não sabe para onde deseja ir, qualquer caminho serve. Então é importante nós, como professores, nós, como escola, construirmos em conjunto, do ponto de vista da sabedoria, da reflexão histórica, da reflexão, do conhecimento, das competências, das habilidades, construir a ponte para que esses alunos possam emergir com as suas identidades, com as suas reflexões, né, com a sua autonomia, ok? E aí, gente, vamos trocar aqui a tela. Aqui, ó. Aqui está escrito o papel do professor de história
mas eu gostaria de também colocar que é o papel de qualquer professor, né? Ou seja, o professor é o elemento que estabelece a intermediação entre o patrimônio cultural da humanidade e a cultura do educando. É necessário que ele conheça da melhor forma possível tanto um quanto o outro. Ou seja, você sendo um professor, né? Você sendo um professor de história, de português, de ciências, de biologia, de química, de física, né? Você sendo um professor do itinerário formativo, você sendo um professor de educação física, você faz parte do patrimônio, você traz, melhor dizendo, você traz parte do patrimônio cultural da humanidade. Quando você ensina um Machado de Assis, quando você ensina uma atividade esportiva, quando você ensina sobre a fauna e a flora do nosso país, quando você ensina sobre a região da onde vivemos, você está trazendo o patrimônio cultural de tudo que nós caminhamos até hoje, tanto do Brasil como do mundo, tá? Então é importante nós termos isso em mente sempre, tá? Então, como o Jaime Pinsky e a Carla Pinsky colocam aqui, ó, nas últimas linhas ali, cada professor precisa necessariamente ter um conhecimento sólido do patrimônio cultural da humanidade. Então, isso é uma sugestão extremamente importante a todos nós. É óbvio que saber muito bem, saber dominar a minha disciplina, dominar a minha especialidade é importante para para que eu tenha segurança no meu trabalho, do ponto de vista da fala, da minha postura. Isso é importante, mas nós precisamos saber um pouco, né, sobre tudo que nos cerca, né? Por exemplo, saber quem são os candidatos para a eleição, suas propostas, saber um pouco sobre questões que envolvam a ciência, desde ao benefício das vacinas, saber como se localizar do ponto de vista do geoespaço, aqui entre, né, vou para qual região, saber um pouco sobre o Machado de Assis, o Beethoven, um grande cineasta como Charles Chaplin, né? Que isso faz parte do patrimônio cultural da nossa humanidade. E nós temos que entender que a escola é o local de que tais conhecimentos, tal patrimônio, ele deve ser sempre, digamos, sempre trazido para os alunos. Tá? Porque muitas vezes, não desmerecendo a bagagem dos alunos, da cultura deles, mas a escola também ela tem que oferecer a erudição, né? O que vai além do que a individualidade traz. Tá? Não estou dizendo que é melhor ou pior, pelo contrário, conhecimento, cultura, pontes necessárias para todos. Tá? Mas a escola é o local específico onde se fala de ciência, onde se fala sobre esse patrimônio cultural. Ok? Então, vamos lá para o nosso próximo. E aí, o Jaime Pinsky, Carla Pinsky coloca aqui, que novamente, né, não é só do papel do professor de história, né? O papel de todos os professores, né? Por outro lado, isso não tem nenhum valor operacional se ele não conhecer o universo sociocultural específico do seu educando, sua maneira de falar, seus valores, suas aspirações. Ou seja, é importante o professor ter o conhecimento do patrimônio cultural da humanidade, mas também conhecer a realidade dos seus alunos, o universo
aonde eles vivem, porque muitas vezes não é o mesmo nosso, né? Ok? E a escola, diria o grande pensador, estudioso, intelectual Bourdieu, a escola, ainda mais a escola pública no Brasil, ela, ela tem os alunos da escola pública, eles têm um capital cultural deles. E geralmente o professor tem outro. Né? Por isso que é importante sempre refletir isso, colocar esses universos culturais aqui, como o Jaime e a Carla colocam aqui pra gente, tá? Ou seja, é preciso que o professor tenha claro o que e como ensinar, tá bom? Agora, gente, ó, nós vamos fazer essa análise, tá? Do quadro Grito do Ipiranga, como vocês podem estar observando aqui. Eu vou sair da cena, deixar só o quadro, tá? Então, ó, esse quadro, ele é conhecido por dois nomes, né? O Grito do Ipiranga e também como Independência ou Morte, ok? Essas são as duas nomenclaturas que ele é conhecido, ok? Quem o pintou foi Pedro Américo. Né? A obra ficou pronta em 1888. Tá? Essa é uma obra, um quadro gigantesco, tá? Que ele está exposto no Museu do Ipiranga, né? São Paulo. Né? E, na verdade, esse ano, em setembro, foi reaberto após uma longa reforma. Okay? E ele é, como que eu não posso, como os franceses diriam, né? O crème de la crème, né? A joia da coroa do museu, esse quadro. Okay? E aí, gente, ó, aqui nós temos uma foto, uma fotografia, uma imagem do Pedro Américo. Ele nasceu em 1843, tá? E morreu em Florença, tá? Em 1905. Ele foi um homem que tinha um conhecimento múltiplo, né? Ele era um romancista, poeta, cientista, teórico de arte, ensaísta, filósofo, político, professor. Só que lógico que ele acabou entrando para a história do Brasil como o pintor acadêmico que deixou obras de relevância, de impacto histórico descomunais, tá? E aí o seu estilo de pintura, né, e os colegas aí da escola de vocês, da área de artes, né, vão poder debater com vocês até com mais profundidade do que eu. Ele tinha um estilo que acabava mesclando elementos neoclássicos, românticos e realistas, né? Ele era muito influenciado por esse academicismo na arte de pintar europeia, ok? Inclusive, tem até uma polêmica da época muito famosa em torno do Pedro Américo, né? E depois nós vamos até abordar isso, né? E as principais obras dele foi a Batalha do Havaí, a Fala do Trono, Independência ou Morte e Tiradentes Esquartejado. Né? Quem aqui já estudou com os antigos livros didáticos, provavelmente já viu todos esses quadros, talvez não sabiam que era do Pedro Américo. Né? Ou seja, aquela imagem, né, como nós vamos ver aqui, do Tiradentes, com a barba comprida e tudo mais, parecendo um mártir, né? É uma obra do Pedro Américo. Tá? Ou seja, então imagina, né? Através das obras de arte dele, da representação artística que ele fez, muito do imaginário histórico dos fatos que ocorreram no Brasil vem desses quadros, e não necessariamente é o fato em si,
como diria, é uma representação, tá? Olha, como vocês podem observar aqui, por exemplo, essa aqui é a obra. Deixa eu sair aqui e mudar a cena. Essa aqui é a Batalha do Havaí, né? Esse quadro aqui, ele ficou concluído em 1877, né? E a batalha é baseada na Guerra do Paraguai de 68, 1868. Okay? Vocês podem observar que é uma qualidade fantástica. Ele tem um espírito heróico, né? Lembrando que Pedro Américo ele era um pintor que foi contratado por Dom Pedro II e como um bom profissional ele retratou os elementos da história do Brasil de acordo com o desejo que o seu contratante tinha, que era o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Então, obviamente que não existe neutralidade na pintura dele. Né? Como vocês podem ver, uma questão épica, o Brasil vencendo os paraguaios nessa batalha. Então, ele pintava de acordo com a ideia de enaltecer, de valorizar, né, os atos do comandante Dom Pedro II. Essa outra obra aqui, né, do lado, quem está de frente aí para a tela, né, o lado esquerdo de vocês, você tem a pintura do Dom Pedro II, a Fala do Trono, de 1872, e do lado direito de vocês, Tiradentes Esquartejado. Né? Essas duas obras, gente, assim, a maioria dos livros didáticos, não vou falar todos, mas a grande imensa maioria tem essas imagens estampadas nos seus na parte de história, tá? Ou seja, dois ícones, né? Você tem a independência do Brasil e que ironicamente, olha que ironia, né? Nós não vamos ter tempo agora para debater isso, né? Mas o Tiradentes, por exemplo, que morreu justamente porque lutou contra a coroa portuguesa, depois ele foi resgatado como um ícone da República. Tanto podem perceber que essa obra é de 1893, ou seja, a proclamação da República foi em 1889, e aí 4 anos depois, 4 anos não, né? Isso, 4 anos. Em 1893, ele pinta essa obra, já era um outro governo, já era um governo republicano, e aí os republicanos resgatam a imagem do Dom Pedro, desculpa, resgatam a imagem do Tiradentes como se fosse um herói que já lutava já pela causa republicana no século XVIII, ou seja, vocês estão vendo, ó, em 1800 até 1888, né, até 1889, Dom Pedro II era o mandatário. Então as pinturas são para valorizar o governo imperial brasileiro. A partir de 1889, ou seja, a partir da proclamação, as obras já são para valorizar o novo governo, ou seja, como um velho ditado, né? Aquele que é o dono da flauta escolhe o tom da música? Sim. Afinal, o Pedro Américo era um profissional, né? E ele não tinha obrigação alguma de pintar a realidade. E também porque nem condição disso ele tinha. Porque Pedro Américo não estava vivo em 1791, se não me engano, quando o Tiradentes foi esquartejado. Então essa cena que ele mostra o Tiradentes, ele não estava lá para ver. Então, ele com a sua liberdade artística e também atendendo a pedidos do novo governo, pintou do jeito que ele achou melhor, né? Pintando o Tiradentes como um mártir, né? Que morreu por uma causa. Né? Mas uma coisa interessante, né? Vocês podem ver ali que do lado da cabeça do
do Tiradentes, você tem ali o crucifixo, né, ligando ele à imagem também, marca ainda mais essa ideia, né, do mártir, um Messias, um enviado de Deus, né? Aqui nós temos uma análise do quadro, né? Mas eu não vou me atentar a isso agora, gente, porque o nosso objetivo é o outro quadro, o mais famoso do Pedro Américo, que é o Grito do Ipiranga, Independência ou Morte, tá? É importante aqui para nós analisarmos esse quadro. Ele está no Museu do Ipiranga, como eu disse, que também hoje é gerido pela USP, tá? Ele pintou essa obra em Florença, na Itália, tá? Como eu disse, concluiu em 1888, um ano antes do fim do período imperial do Brasil. E é um painel enorme, tá? 7,6 metros, né, de largura, né, por 4,51 metros de altura, sem contar a moldura, né? Ele é chumbado na parede do museu, o que esse fato contribuiu para ser difícil de reformar o museu por causa disso, não dava para arrancar o quadro de lá. E como nós dissemos, ele é da escola romântica e tudo mais, e ele pinta o quadro numa tentativa, obviamente, de glorificar o passado. Afinal, quem estava pagando para ele fazer o Grito do Ipiranga era o filho do Dom Pedro I, o imperador Dom Pedro II. Então, a ideia era relembrar o ato do pai como algo glorioso, ok? Uma coisa importante, vou voltar aqui à tela anterior, é que na época, quando o Pedro Américo pintou, né, em 1888, ele pinta o Grito de Ipiranga, ele foi acusado de ter plagiado essa obra aqui, ó, 1807, Friedland, de Jean-Louis Ernest Michaux, né, que pinta uma batalha, não vou lembrar o nome agora, tá, gente? Não vou lembrar a batalha que ele se inspira, o Jean-Louis, mas aí o Pedro Américo foi acusado de ter plagiado, o que na verdade ele nega, né? Ele nega, fala que não, né, na versão dele. Porém, vocês podem ver, ó, vou até voltar aqui, ó, vocês podem ver que possui uma semelhança demais, né? Bom, vamos lá. E aí, gente, vocês podem perceber que esse quadro ele tem essa postura, essa tentativa, né, de ser uma postura de glorificar o ato do Dom Pedro I, né? O Dom Pedro I montado no seu cavalo, cercado pelos dragões de independência, que erguem suas espadas, né? O Dom Pedro I estaria numa posição mais elevada, com uniforme de gala, erguendo a espada, né? Cercado por uma comitiva, pessoas que erguem seus chapéus. Mas é importante dizer que essa imagem, gente, muito provavelmente, isso que o, o Pedro Américo pintou, muito provavelmente ela não aconteceu em nenhum aspecto, né? Dom Pedro II estava em viagem na época pela antiga estrada, que era uma estrada que ligava Santos e o Rio de Janeiro, né? Que na época era a capital do Império, e ligava São Paulo, Rio, Santos, né? E essas viagens eram longas e demoradas, eles não usavam cavalos, eram mulas, né? E provavelmente, certamente, testemunhas, tudo, dizem que Dom Pedro I, além de viajar dentro de uma carruagem,
ele estava com uma certa indisposição estomacal, intestinal, o que realmente dificultaria a viagem até montado mesmo num cavalo ou uma mula, tá? Então, muito provavelmente essa imagem ela não ocorreu historicamente falando como fato, tá? Por isso que é importante. Toda vez que nós enxergarmos um quadro como esse, nós temos sempre que entender que é uma representação de algo, né? Que pode trazer muitas informações, mas não necessariamente vai nos trazer a verdade suprema das coisas, não faz, né? Tanto que um ponto sempre importante que eu comento nas orientações técnicas aqui com os nossos colegas professores é que a visão da história é feita por uma multiplicidade de clios, que é o termo que se usa na história, ou seja, Clio seria uma divindade grega, que seria a divindade ligada à visão, ao olhar, ou seja, os fatos, os acontecimentos, ele tem várias visões do mesmo, né? Várias maneiras de se enxergar. Isso não significa opinião, né? É que nem quando você vê, você está de frente para um acidente de trânsito. Você viu de um ângulo. A pessoa que está do outro lado da rua viu de outro ângulo aquele mesmo acontecimento. Com certeza você viu coisas que quem está do outro lado da rua não conseguiu enxergar, porque a visão dele não conseguiu atravessar para o seu lado. Assim mesmo com você. E cada um pode trazer, dentro da visão daquilo, perspectivas diferentes, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O quadro, do ponto de vista do fato histórico em si, ele pouco retrata, porque não aconteceu essa imagem, tá? Porém, ele traz o quê? Uma interpretação da época que o Pedro Américo viveu. Então, pode observar que no lado esquerdo do quadro, no lado inferior ali, está um vaqueiro que olha, digamos, surpreso para o Dom Pedro I. Lá mais ao fundo, bem depois de um homem a cavalo, tem um trabalhador braçal. Tem as pessoas do lado direito que estão observando incrédulos o que está acontecendo. Isso meio que metaforicamente, simbolicamente, mostra bem como que o povo do Brasil sempre foi colocado às margens dos acontecimentos, sempre como espectadores, nunca trazidos para o centro das decisões, né? E realmente a independência do Brasil foi uma tomada de decisões das elites nacionais que estavam desgostosas com o domínio da elite portuguesa, né? E aí foi elaborado, obviamente, um plano, uma estratégia que deu certo, né? Principalmente pelos irmãos Bonifácios, né? Que eram aliados de Dom Pedro I, que sugeriram que ele assumisse o Brasil, liderasse frente a Portugal, comandado pelo pai de Dom Pedro I, né? Dom João VI, e ele topa a ideia e após uma série de problemas, uma série de tratativas que não evoluíram, né? Porque a proposta inicial era que o Brasil continuasse unido a Portugal, mas não como colônia, e sim como Reino Unido a Portugal, né? E aí a corte portuguesa não aceita,
meio que levando a situação, que era uma tratativa burocrática, né, inicialmente, a culminar com a independência do Brasil, né, feita pelo Dom Pedro I, né, comandada por ele, inclusive. Né. Então, do ponto de vista de conflito armado, da ideia de heroísmo, algo heróico, isso não ocorreu na independência do Brasil, no ato, né, no dia 7 de setembro de 1822. Não ocorreu. Os conflitos ocorreram depois, porque haviam muitos portugueses que aqui moravam, né, que tinham negócios, que tinham poder econômico, político nas regiões, principalmente no Nordeste, que não aceitaram a independência. E aí Dom Pedro I teve que, inclusive, contratar soldados, mercenários, porque o Brasil não tinha exército próprio, né? O Brasil era um país, do domínio português, então o exército que aqui havia era um exército português. Então ele teve que contratar soldados, principalmente ingleses, né? Que a Inglaterra apoiou, a Inglaterra tinha muito interesse no Brasil e meio que favoreceu para que ajudou o Dom Pedro I a colocar em marcha a independência do país, ok? E aí, passados, né, se nós pensarmos bem, né, passados 200 anos, o Brasil ainda é um país, assim como a Inglaterra influenciou na independência do Brasil, passados 200 anos depois, o Brasil ainda é um país que não é independente do ponto de vista completo, né? Temos uma autonomia, sim, né? mas o Brasil ainda sofre muitas restrições, sofre digamos, muitas intervenções diretas ou indiretas do poder da principal nação do mundo, que é os Estados Unidos, né? De grupos macroeconômicos poderosos como a União Europeia. Né? O Brasil, do ponto de vista tecnológico, está a reboque da economia globalizada, muitos estão uma crise internacional, que não precisa nem ser uma crise muito forte, nos afeta absurdamente, porque nós continuamos ainda, nossa economia agroexportadora ou de produtos de pouco valor agregado do ponto de vista tecnológico. Então, tudo isso faz com que o Brasil seja um país dependente economicamente, tecnologicamente, politicamente às outras nações. Então, passados 200 anos, ainda não conseguimos, como nação, a tão almejada independência suprema, completa. Né? Acho que é até impossível sermos totalmente independentes, né? Dentro desse tabuleiro das forças internacionais. Porém, na minha visão, poderíamos sim galgar um posto de maior relevância perante ao mundo, perante o Cone Sul da América do Sul aqui, perante o nosso continente, a América, e perante, obviamente, ao globo. Tá? Então eu gostaria muito de deixar meu abraço fraterno a todos os colegas aí das unidades escolares que compõem a nossa diretoria de ensino. Deixo disponível a minha figura, a minha pessoa, os meus serviços a todos que desejarem trazer esse debate para as escolas, dúvidas, consultas, propostas, né? E fico lisonjeado de mais uma vez estar participando desse ATPC. Muito obrigado e que todos aí tenham uma ótima semana, né? E abençoada a todos. Ok, gente? Um beijão e até a próxima. Ok? Tchau, tchau.